Se vocês estão gostando dos nossos rios, dos nossos compartilhamentos de estudo de caso, que a gente está tentando compartilhar conhecimento com vocês, passar as dúvidas dos nossos alunos, do pessoal que nos segue com vocês, comenta aqui embaixo, hashtag Curso da Supra, faz uma pergunta, interage conosco, que nos motiva a continuar compartilhando conteúdo com vocês, que está sendo um enriquecimento muito grande para o pessoal que nos segue e para a gente também como técnicos, né? No final, todo mundo aprende um pouquinho, tá? Estou muito feliz de poder responder perguntas aí com o nível técnico que a gente chegou. As perguntinhas do dia de ontem foram muito bacanas. A gente acaba contribuindo aí para o conhecimento de todo mundo, né? De quem está começando, de quem já trabalha na área, e todo mundo ganha com isso. Continuem mandando no direct, que a gente combinou aqui que a gente vai estar olhando direto o direct, porque as caixinhas de pergunta para o nosso assunto de Instagram, elas são muito pequenininhas. Então, muitas vezes a gente deixa de perguntar alguma dúvida que a gente tem, justamente por não caber na caixinha e ficar aquela pergunta mais curta, que não era bem exato o que a gente queria saber. Então, esse é um recadinho que eu tenho para vocês, a gente tem combinado de olhar direto o direct. O Caio perguntou ali, a dúvida dele é a seguinte, ele tem os fundos da residência dele, junto com outros vizinhos, que dão de divisa para uma área averbada da prefeitura, ou seja, uma área verde que a prefeitura averbou no passado como compensação florestal de algum outro corte, de alguma outra obra que ela executou em outra área. É possível remover de alguma matrícula uma área averbada como área verde, como área de compensação, como área florestal? É possível, pessoal, tá? A lei permite que a gente remova essa averbação, desde que a gente tenha argumentação para isso, desde que a gente forneça uma outra área dentro do mesmo bioma, né, o bioma no qual ela está inserida, vamos dizer, bioma Mata Atlântica, tem que ser outra área em bioma Mata Atlântica, com vegetação e preferencialmente dentro do mesmo município. Ou seja, eu vou trocar uma área de uma matrícula por outra área de igual importância ambiental em outra matrícula, certo? Neste caso do Caio, a minha sugestão é que eles, como vizinhos, elaborem um documento com todas as justificativas deles, de animais peçonhentos entrando nas casas, de não estar ocorrendo um controle ambiental por parte do município, de até incêndios que ele citou que estão havendo nessa área e que estão perturbando a vizinhança. Então, argumentem, compilem todas essas informações, elaborem um documento e encaminhem essa solicitação no município, solicitando então que se troque essa área verde por outra área verde que o município possa propor. É importante que quanto mais vizinhos participem. E mais uma ideia que eu sugeri ao Caio também, que eu acho que daria mais embasamento e mais argumentação à situação deles, seria não solicitar o corte dessa área verde, e sim o manejo, a limpeza da capoeira, né, o manejo dos animais peçonhentos que tem ali, o controle dos incêndios, ou seja, solicitar uma gestão daquela área, por que não o município transformar em uma praça, em um parque, buscar empresas privadas que possam adotar aquela área e fazer uma gestão ali, que é muito comum nos municípios, algumas imobiliárias, algumas construtoras fazem isso hoje, adotam um parque, adotam uma praça, né, e mantêm ela ali, então, como uso para os moradores do bairro, certo? E assim não seria necessário o corte e o município ganharia 2 áreas com árvores nativas como compensação. A segunda perguntinha da Fernanda aqui, na verdade, ela fez uma sugestão para a gente comentar aqui no tema, muito bacana e muito recorrente nos dias de hoje. O pessoal confunde área institucional em loteamentos, área verde, área de APP como doação de área institucional dentro de loteamentos. Gente, isso é regimento de cada município. Cada município tem o poder de fabricar as suas legislações com esse tema, ou seja, nós aqui da Supra já licenciamos loteamentos em município que aceitam APP como área institucional, percentual de área verde. Ou seja, eu tenho ali que deixar 30% de área institucional, né, para aquele loteamento. Esses 30% vão ser doados ao município. Pode ser congruente com APP, pode ser margem de um córrego, pode ser no entorno de uma nascente. Existem também os municípios que não querem a APP como área institucional, porque talvez eles tenham ali no plano de expansão deles, no plano diretor, que eles precisam abrir mais postos de saúde, precisam abrir mais ruas, precisam de áreas em que eles vão realmente utilizar elas, né, e que não pode ser APP, ou preferencialmente não é bom que sejam APP, porque a gente, lembrando aí um parênteses, áreas de preservação permanente,
quando receberem decreto de utilidade pública e interesse social e não tiverem alternativa locacional, podem sim serem APP, tá, pessoal? Então, é uma questão legal de cada município. Ah, eu quero fazer um loteamento, por exemplo, na cidade de Lajeado. Eu tenho que consultar se esse município aceita ou não área de preservação permanente como doação de área institucional ou área verde. Vamos para a última perguntinha aí da Jéssica, nossa aluna. Ela está licenciando um loteamento, a gente vai participar, ajudar ela na mentoria em todas as etapas. E a dúvida dela no momento ela está iniciando o processo para licenciar o parcelamento de solo de uma área. Essa área ainda está em zoneamento de área rural, tá? Então, o primeiro passo, gente, a gente não consegue encaminhar nenhum licenciamento ambiental de parcelamento de solo, ou seja, para loteamentos e condomínios em áreas rurais. O primeiro passo é transformar essa área em zoneamento urbano. Ah, mas essa área está lá no meio do nada, no meio de uma zona rural. Existem alternativas? Existem. Solicitem ilha urbana e justifiquem o porquê. Ah, o entorno já perdeu as características rurais, existem outras residências, a área em si está locada. Existem N maneiras de a gente buscar argumentação e justificativas do porquê a gente quer transformar aquela área rural em área urbana. Então, esse é o primeiro passo. Bem, transformei a área rural em área urbana, porém, dentro desta área rural está averbada a reserva legal, ou seja, a reserva de área, que lá no CAR a gente fez o decreto dela, tem que fazer o decreto dela, como área, né, de reserva legal. Quando ela se transforma em área urbana, o que acontece com esse percentual que, dependendo do estado que a gente está no Brasil, é um percentual diferente? Mas vamos falar de 20%. Esses 20% da área que são reserva legal vão cair por terra, simplesmente ela se transforma em área urbana e isso se perde? Não, pessoal. Aí a gente entra ali, ó, artigo 19 do Código Florestal Brasileiro, tá? Ele obriga que mesmo a área sendo transformada em área de zona urbana, ela é necessário manter a reserva legal dessa área, tá? É importante que essa reserva seja mantida e legalmente está previsto em lei. Agora, é uma área urbana, ela tem reserva legal, mas eu vou entrar com um processo de licenciamento ambiental para parcelamento de solo, ou seja, o meu cliente, a minha empresa, tem interesse em lotear essa área. O que acontece com essa reserva legal? Gente, aí a gente entra novamente na legislação de cada município e na argumentação de vocês como técnicos junto com o empreendedor, certo? Ah, se eu tenho lá uma área de reserva legal de 20% e a gente sabe que a lei de loteamentos prevê 30% para a área institucional, estou dando exemplos, isso também varia de município para município, mas aqui no então, eu posso utilizar a reserva legal para servir como área institucional ou para servir como parte de área verde dentro deste loteamento, desse condomínio? Consultar a legislação do município. E aí, mais um adendo aqui, gente. Muitos municípios nem têm a legislação formulada nesse sentido. Aí vai do poder de argumentação técnica de vocês, da equipe, né? Informar a importância ambiental, não tem importância ambiental, o porquê que seria bom para o município aceitar esse percentual de reserva legal ser transformado em área institucional, manter ali um parque, uma praça, né? Porque a gente falando de reserva legal não necessariamente é APP, né? Então, o Código Florestal permite que seja APP, mas boa parte não é APP, é apenas uma mata nativa. Entrem com a argumentação, sentem com o empreendedor e levem esse plano. Então, gente, cada caso, um caso, cada loteamento, um loteamento, cada condomínio, um condomínio. Vai variar conforme a legislação do município, certo? A legislação federal diz que transformei de zona rural para zona urbana, tenho que manter a reserva legal. Porém, no momento que eu entro com o processo de licenciamento, que eu quero implantar um empreendimento ali, que eu quero empreender ali, a legislação muda. Né? Assim como uma área de vegetação nativa, eu não posso solicitar o corte dela se eu não disser para o órgão ambiental justificar o que eu vou fazer nessa área. Muitos clientes nos procuram aqui. Ah, eu tenho um terreno lá no centro da cidade, eu quero cortar para valorizar, para vender. Não pode, gente. Para cortar a vegetação nativa, para o laudo de vegetação de vocês passarem, tem que ter uma argumentação. Eu tenho que dizer para o órgão ambiental o que eu vou fazer nessa área mediante licenciamento ambiental, certo?